Sai um vídeo de Felipe Neto no New York Times e só para dar uma contextualizada, o New York Times é o maior jornal nos Estados Unidos hoje em dia, o jornal mais respeitado, especialmente na classe média, pessoas com educação superior, está muito lido no país inteiro, não só em Nova York. Também é o jornal mais liberal, talvez no mundo, liberal e neoliberal, e é muito responsável para manter as pessoas em poder. Então, é muito difícil se você é uma voz mais crítica, especialmente da esquerda, sair no New York Times. Mas tudo isso é super importante. É um jornal que muitas pessoas leem. Ser publicado no New York Times não é pouca coisa. A reputação do New York Times é que é muito progressista, só que realmente é o mesmo tipo de liberalismo que se tem no Brasil. São pessoas que fazem performance de progressão, só que ainda que manter no jeito que está. Um bom exemplo disso é durante a eleição nas primárias democratas, o New York Times não apoiou Bernie Sanders, apoiou Elizabeth Warren e Amy Klobuchar. Eu não entendo porquê. Nenhum das duas ganhou nenhum estado nas primárias. Também é importante dizer que o vídeo do Felipe Neto que saiu não faz parte da linha editorial específica do New York Times. Deu abertura para ele falar o que ele quis. Bom, eu vou te falar que ainda não vi o vídeo, então eu pensei de fazer um tipo de react, mas também dando contexto histórico e político. Vamos ver. Eu acho que eu vou acabar falando bastante sobre a história dos Estados Unidos e talvez contextualizando com o Brasil. Bora começar. I'm a Brazilian YouTuber, and I create goofy videos and generate entertainment options for families all over the world. Você pode confiar em mim. Or at least all families who speak Portuguese, which outside Brazil, Portugal, and Angola are like 5 families. But I'm not here today to goof around in front of a brand new audience. Bom, deixa me contar onde e como eu conheço Felipe Neto. Não pessoalmente, online, né? Como milhares de pessoas, estou seguindo a carreira dele já há um tempinho. Na verdade, eu comecei a prestar atenção no Felipe Neto na última Copa, quando ele fez aquele vídeo que não fez tanto sucesso. E para mim isso foi uma coisa muito uau, porque né, ele tem um público muito mais jovem e mostrou que as coisas das gerações passadas, da minha geração, futebol, talvez não pega tanto com essa nova geração. Então, achei interessante. Eu também lembro que ele fez parte do clube, que foi tudo contra o PT, mas também lembro dele no Bienal, lembro dele, eu vi ele na Roda Viva, e eu acho que a voz dele realmente é uma voz interessante, heterodoxo em muitos sentidos. Eu também acho importante quando ele falou que é importante para influenciadores para pegar uma posição contra o governo de Bolsonaro. Enfim, ninguém nasce pronto. Esse diálogo é importante e tem muito espaço para crescimento. Vamos voltar ao vídeo, gente. And when the clown needs to speak seriously, you know the circus is probably on fire. Americans like to boast about being the world leader at everything. Isso é verdade. Estadunidense realmente acha que é o povo escolhido e sou excepcional, que é ridículo, mas é verdade. E realmente, essa ideia da excepcionalidade dos Estados Unidos vem desde a formação do país, desde a época colonial, quando os puritanos, um grupo de protestantes, chegaram aos Estados Unidos e acharam que ha chegado a terra escolhida, a Nova Jerusalém. Bom, na época não foi os Estados Unidos, foi uma terra onde morava muitos povos indígenas. It's the greatest place on earth. Isso também não é verdade. Nem perto. Não é verdade. A gente não tem mais acesso à saúde. A gente não tem uma educação superior.
acessível ou de graça. Tem tantos problemas. Mas é típico da mentalidade estadunidense. Bom, vamos voltar. And since the COVID outbreak, you are leading in COVID deaths. That is partly, of course, thanks to your president, Donald Trump, who many of you claim to be the absolute worst head of state in the democratic world today. Bom, o estado de Covid nos Estados Unidos realmente é péssimo. E algumas das pouquíssimas nações que talvez podiam entender a situação é o Brasil, que também é péssimo. Definitivamente, o Donald Trump é um dos piores líderes no mundo. Eu acho meio complicado chamar os Estados Unidos uma democracia, mas se a gente aceita essas categorias, sem dúvida que o Donald Trump é um dos piores líderes. E eu acho que entre Trump e Bolsonaro é impossível fazer uma comparação um para o outro, mas imagina lendo o título que Felipe Neto vai falar mais sobre a situação no Brasil e Jair Bolsonaro, então eu vou esperar ver o que ele fala. Mas, na minha opinião, os dois estão concorrendo para esse prêmio de ser o pior líder no mundo. Vamos lá. I'm about to show you that the 200 million people here in Brazil have you beat. Okay, for the moment we're only second in deaths, but I'm certain that our leader, Jair Bolsonaro, is the worst COVID president in the world. Dá para crer. Dá para crer. Também, é impossível comparar Donald Trump ao Bolsonaro. Os dois têm trajetórias muito diferentes. O Donald Trump é um playboy mimadíssimo, filho de um pai psicopata, racista. E o Donald Trump, em muitos sentidos, é o filho do pai. O Jair Bolsonaro, o cherume da ditadura militar, ele tem um tipo de populismo muito particular ao Brasil, da direita, autoritária. Vamos lá. Bolsonaro is a military man who has defended the use of torture under Brazil's dictatorship. He then rose to presidency using statements like this. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Do I need to say anything else or do you get the picture? O que Felipe Neto está fazendo agora, mostrando essas cenas, é super importante. Porque o New York Times está consumido para pessoas poderosas. E nos Estados Unidos, a imagem de Bolsonaro não é tão boa. Ele está visto como um neofascista, autoritário, meio burro, cara que faz qualquer coisa que Trump quer, muito submissível Donald Trump. Então, mostrando esses vídeos, essas palavras de Bolsonaro de ódio, é importante porque fica mais difícil para pessoas de evitar associações como ele se já tem. Pessoas vão querer evitar muito associar com Bolsonaro e a imagem dele. O Donald Trump é um supremacista branco, um racista, um misogynista. O Donald Trump tem tantos problemas, só que ele é mais esperto no jeito que ele vende a imagem dele. Por exemplo, na última eleição Trump contra Hillary, o Trump várias vezes pediu que Hillary seria encarcerada, que ela fica presa. Só que ele nunca falou, temos que assassinar ela. Eu acho que essa é uma diferença significativa. Do I need to say anything else or do you get the picture? Brazil is the fastest rising COVID country in the world. And the WHO has considered us the new epicenter of the pandemic. Still, he shows no sign of taking the crisis seriously. In short, gente, o que está acontecendo no Brasil está mexendo muito comigo. Eu sinto muito.
O lugar onde eu morava por muito tempo foi o Parque de Nova York, que foi o epicentro, e muitas pessoas, muitos queridos, passou um pesadelo. E eu fico muito emocionado só pensando o que está acontecendo no Brasil e que vai acontecer. Então, é isso. He makes Donald Trump seem like Patch Adams. O Patch Adams fez um filme sobre ele que Robin Williams faz o papel do médico. É um médico que veste com palhaço e ele faz muito trabalho para deixar as crianças felizes, as crianças doentes dentro do hospital. É um bom filme, vale a pena. Eu não sei se essa comparação é tão boa. Para falar a verdade, o Donald Trump é um grande vilão. Talvez o maior problema com essa comparação é que Donald Trump aproveitou essa crise, essa pandemia, para acelerar várias medidas neoliberais, várias medidas nacionalistas. E isso não é brincadeira. Isso não deixa ninguém feliz. Só alguns ricos, mas... O Trump tem nenhuma solução. A grande estratégia de Trump agora é falar: mas vai passar, amanhã vai ser outro dia, tem que acostumar a tanta morte. Para mim isso não é solução. Eu sei que no jeito que Felipe Neto fez essa comparação foi mais uma piada, só que eu acho que você não pode colocar Trump nessa posição. Não funciona muito bem. É um lugar que ele não merece. Since the very beginning of the crisis, he has not stopped going out, thereby encouraging others to do the same. You guys got pissed off because of a measly Trump rally in Tulsa 3 months. A galera de K-pop foi foda nessa, viu? O Trump realmente achou que iria ter mais de 100 mil pessoas no comício e só tinha 6 mil. Para mim isso foi a coisa mais notável. E o fato que agora, nessas semanas, a gente está descobrindo que muitas pessoas pegavam a vírus que estava no comício. Mas também, a grande frustração com Trump é muito além. Vamos voltar ao vídeo? Months after the outbreak in the US, but Bolsonaro does that all the time. He goes to demonstrations against the Congress. He goes to demonstrations calling for military intervention. He goes to packed city markets. He goes to military ceremonies. He goes barbecue hopping on a jet ski. He goes to protests against the Supreme Court. É verdade. O que Bolsonaro faz assim é muito pior. Against the Supreme Court. Nossa, olha essa mão suja. Ai. Coisa básica, gente. That bit disgusting even with no pandemic. Concordo. Much like Trump, Bolsonaro justifies his actions by professing to believe in miracle cures. For starters, they're both obsessed with the hydroxychloroquine. Shut up, I'm Brazilian! They're both obsessed with a drug with no evidence of working against the disease, but there's a... Hydroxychloroquine. É verdade. Os dois são meio obcecados, mas eu acho que Bolsonaro até mais. Não entendo. Bom, deve ter... Eu suspeito que deve ter uma história muito além disso, que a gente vai descobrir só daqui no futuro. Tipo, algum investimento, alguma coisa assim. Porque é muito suspeito, né, gente? O nível em que Bolsonaro está envolvendo o próprio Estado de controlar e produzir cloroquina, eu acho um grande escândalo. E imagina que nos próximos meses ou anos, muitas coisas vai ser descobrido que implica o governo Bolsonaro em algum tipo de corrupção associado com essa droga de malária. Vamos voltar.
big difference between Trump talking about this in press conferences and what our guy is doing. Bolsonaro has asked the health authorities to forcibly change the official medicine leaflet of hydroxychloroquine to include coronavirus as a prescribed use case. Tá pior. O Trump ele fala que ele até tá tomando, só que o Bolsonaro tá cruzando linhas que seria muito mais difícil para Trump fazer e mandar. Tem um pouco mais controle institucional. Mas tá foda, tá pesado. Eu não sei se tem um time ou algumas pessoas que ficam em cima de Trump tentando de controlar, suavizar ele. O Trump tá dirigindo o trem mesmo. É um trem desgovernado, mas o trem tá indo. Verdade. Mas eu acho que, em certa forma, a Câmara e os juízes têm um pouco mais poder nos Estados Unidos comparado ao Brasil. É mais anos de ter uma república. O Brasil é um país muito novo, comparando. He's also using the Army's industrial capacity to produce the medication while public hospitals face shortages of other drugs, like sedatives and painkillers. Bolsonaro also actively retaliates against any public authority who promotes safety. He fired a health minister after he insisted quarantine was a good thing. He fired the next health minister after he refused to prescribe chloroquine to all COVID patients. He then put a military man in charge of the health ministry and fired most of the technical staff who had been there for years. He's also trying to incite violence. In April, he held a... Gente, essa coisa de Bolsonaro não ter um ministro de saúde por tanto tempo numa época de pandemia é inacreditável. É verdade, tá ruim. O Donald Trump, ele tenta de suavizar um pouco mais. Ele não demitir pessoas tão rápido como o Bolsonaro, inclusive que ele já demitiu várias pessoas, mas o que ele faz, ele ignora. E ele fala, vai ser resolvido nos cortes. E ele faz outra coisa. Mas o Bolsonaro é muito rápido demitir, isso é verdade. E tanto tempo sem ministro de saúde. Louco. He's also trying to incite violence. In April, he held a cabinet meeting in which he said... Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho aparecer para impor uma ditadura aqui. Caramba. Como a história de ditadura militar no Brasil sendo tão recente, ouvir um presidente falar isso me dá muito medo. Aqui, nos Estados Unidos, onde é um direito ter arma e milhares e milhares de pessoas são armadas. Também, na própria Constituição, tem mais direitos de formar milícia e tem várias milícias nos Estados Unidos armadas, ou inclusive o KKK é considerado uma milícia, foi armada, matou muita gente. Isso não é uma solução. Não é. Nos Estados Unidos, o conceito que é um direito ter uma arma, hoje em dia, as políticas associadas com esse movimento são muito dirigidas por vários lobbies da direita e da indústria de armas. O mais famoso é o NRA, National Rifle Association. E nos Estados Unidos a gente tem muitos massacres, muita violência com arma. Não é uma solução, gente. O próprio Bolsonaro é miliciano. E eu estou aqui tentando de imaginar uma situação em que acesso a armas é tão fácil para as milícias no Brasil. Isso, para mim, é o começo mesmo de
de um tipo de ditadura que até pode ser pior que a ditadura militar. E a ditadura militar foi horrível. Ai, que verde, gente. Vamos voltar. And he didn't stop at words. He also took actions a few days later, upping the limits on how much ammunition we can buy and eliminating all gun tracing regulations. Finally, as the crisis... Bem-vindos aos Estados Unidos. Não funciona. Não funciona mesmo. Caramba, qual é a lógica dessa? A única lógica é deixar mais difícil para implicar miliciano quando mata gente geral. Isso não é justiça. Isso é jogo de poder. worsened, Bolsonaro began mocking the deceased and their families. When Brazil reached 2,500 dead, a reporter asked him for a statement on it, and his answer was this. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? When we reached 5,000 dead. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? When the death toll got to 30,000. Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Bom, é notável que Bolsonaro usou máscara bem antes de Trump. O Trump demorou 4 meses até a primeira vez que ele usou uma máscara em público. Alguma das coisas que mais chama a atenção para mim é que o Bolsonaro e o Trump, os dois não têm vergonha nenhuma. Só que o Trump, ele é muito mais uma figura midiática. Ele parece que ele está fazendo um jogo o tempo inteiro e é um jogo de poder. E ele está muito consciente no jeito que ele está sendo visto. O Bolsonaro, que tem vergonha nada, porra nenhuma. Mas é muito claro que ele tem muito ódio. Que até ele não consegue vocalizar tanto ódio que ele tem. Parece que ele está escondendo a verdadeira homem odiosa em que ele é. Então, é isso. Os dois não têm vergonha, só que o Bolsonaro parece que está bravo. O Trump sempre parece que está sorrindo e que ele vai, tipo, porque ele está fazendo esse jogo com o público. O Bolsonaro parece que ele quer matar o público. When we reached 50,000 dead, he got musical. Que isso, gente? E com Paulo Guedes, o Chicago Boy, do lado, que vergonha. Eu tenho vergonha pra ele. Ai, nem sei se isso merece. Eu nem tenho ideia como isso vai ser visto aqui nos Estados Unidos. É tão absurdo. E isso não para dizer que aqui nos Estados Unidos a gente também não tem nossos bizarrices. Tem. Só que eu não posso imaginar até Donald Trump colocando acordeão nesse tipo de vídeo. Okay. And when we reached 60,000, he said nothing, which was probably for the best. It's so ugly that even Donald Trump admits we're not in good shape. Ask him, how are they doing in Brazil? He's a great friend of mine. Not good. But there's something else. Bom, é importante dizer que Donald Trump fala que todo mundo é um grande amigo dele, todo líder. Por exemplo, o Kim Jong-un, o grande amigo dele, o Angela Merkel, grande amiga dele. Eu acho que o Donald Trump realmente gosta da ideia de ter um parceiro na América Latina. Porque não tem. Tem na Colômbia, né? Mas uma parceira de um país muito grande como o Brasil. Mas é engraçado ouvir. O Donald Trump não está investido em Jair Bolsonaro. O Donald Trump trairia Bolsonaro num segundo se beneficiaria ele e os Estados Unidos. Else that Trump says that I'd like to leave you with. Trump calls Bolsonaro a good friend. And that friendship is crucial to Bolsonaro retaining his popularity. It legitimizes Bolsonaro. You're the world. Concordo. Eu
E realmente acho que a relação que Bolsonaro tem com Donald Trump pública, a imagem dessa relação fortalece muito a posição dentro da direita no Brasil de Bolsonaro, por enquanto. Eu lembro que logo depois que Donald Trump foi eleito, no Brasil rolou muitas críticas da ideia de Donald Trump como presidente. Muitas pessoas acharam que ele não vai saber governar, que ele vai fazer coisas imprevisíveis, que ele vai quebrar com uma tradição que os Estados Unidos têm de investimento, coisa assim. Mas eu também, quando chegou a eleição de Bolsonaro, e muitas pessoas começaram a comparar ele ao Trump, falar, é o Trump dos trópicos, isso ajudou Bolsonaro a consolidar o apoio em um segmento da população grande. Para mim, foi uma loucura que muitas das pessoas que criticavam Trump no início, logo depois viraram parte da base de Bolsonaro. Político é assim. World leader in COVID deaths. And right now, you're leading us into the abyss. Your president has little proxies operating all over the globe. We are their casualties. Eu acho que esse ponto que Felipe Neto fala é muito importante. E realmente a gente está vendo uma crença de movimentos neofascistas no mundo todo. O Trump e Bolsonaro são dois exemplos. Também, eu acho notável que Felipe Neto usa a palavra casualty. Essa é uma palavra que se vê muito em coisas escritas sobre guerra. Teve X números de casualties naquela batalha. Em muitos sentidos, o uso dessa palavra é para tirar a humanidade das pessoas que morreram ou que foram oprimidos. E isso que acontece na guerra, quando está criando propaganda para qualquer nação. Eu acho que a escolha dessa palavra em uma certa ironia foi muito bom. So if you're wondering what you can do to help Brazil deal with our lunatic, please do not re-elect yours. This November, vote to keep Trump out of the White House. Bom, a conclusão é um pouco previsível. Não é tão original, acho interessante. Eu acho que é muito interessante que ele falou, por favor, votar para não reeleger Donald Trump. Ele não falou, por favor, apoia Joe Biden. Só para explicar um pouquinho como funciona os Estados Unidos. Agora, basicamente, a eleição para a próxima presidente está entre dois candidatos. Donald Trump, pelos republicanos, e Joe Biden, o ex-vice-presidente de Barack Obama, pelos democratas. Deixa-me explicar um pouco quem é Joe Biden e como a gente poderia imaginar ele governando. O Joe Biden é um cara que está no Washington muitos anos. Ele foi o vice-presidente de Barack Obama e ele representava um lado do Partido Democrata mais corporativista, mas ele é de um estado onde muitas sedes de cartões de crédito ele recebeu muito investimento dessas grandes corporações na carreira dele. E, por exemplo, você lembra quando teve os incêndios na Amazônia e o mundo inteiro estava criticando o Bolsonaro por o jeito que ele reagiu, né, culpando ONGs e povos indígenas? O Joe Biden, a solução dele foi, eu sei o que a gente vai fazer, eu vou dar 20 bilhões de dólares para Jair Bolsonaro e talvez ele vai parar de fazer merda. Para mim, eu acho que a coisa mais importante agora é investir, organizar, ajudar a crescer a esquerda que por tantos anos estava dormindo. Esse movimento que apoiou Bernie Sanders, esse movimento que elegeu Alexandria Ocasio-Cortez, esse movimento que perdeu contra Joe Biden. Também você tem a rebelião que começou depois da morte de George Floyd. Tem muitas coisas dinâmicas acontecendo nos Estados Unidos agora. E poderia ir em tantas direções. Eu acho que, sim, tirar Donald Trump é importante. Mas se você tira ele,
E se não tem um base organizado, radicalizado, sangue nos olhos para tirar essas caras, essas capitalistas e repensar um mundo um pouco mais justo, você não vai conseguir fazer nada. E a gente vai ter muito que teve nos governos de Bill Clinton e Barack Obama. Um governo que está muito mais preocupado em ajudar Wall Street do que o povo. Em termos bem brasileiros, o Joe Biden é o lobo em pele de cordeiro. Para concluir, eu realmente gostei muito do vídeo de Felipe Neto. Acho importantíssimo para esse tipo de conteúdo circular dentro do esfera público estadunidense. Tomara que muitas pessoas conseguem ver. Em solidariedade, camarada gringo.